Seja bem-vindo. A esposa dele está ali, conosco. Ela é prima, né, pastor Giovanni Cruz? Primo do pastor Giovanni Cruz, então, da família do pastor Giovanni Cruz aqui, o pastor Marcelo. Fica à vontade, tá bom? Deus abençoe. São pessoas maravilhosas, né? Realmente muito amáveis. Eu cumprimento a todos com a graça e com a paz do Senhor, amém? Gostaria de apresentar, né? Gostaria que ficasse de pé ali, aquela que é a luz de minha vida e cujos encantos minha alma se rende e cativa um sentimento tão puro e sincero que é o amor. Minha esposa, a mulher mais linda do mundo, Sheila. Procurei a Sheila e lá está. Ela não gosta muito que eu fale, mas eu me lembro que quando nós éramos membros da mesma igreja, só que eu era do Ministério de Louvor, era do Ministério Infantil, né? E eu no palco olhava para ela, ela gostava sempre de ficar lá na parte de cima, né? Eu acho que é arquibancada, e lá de baixo eu ficava olhando e falei assim: ei, mulherão. Aí ela olhava para baixo e falava assim: ei, meu negão. E aí a gente começou a orar um pelo outro, sem o outro saber, a gente ficava orando um pelo outro. Até que nossa igreja era igreja em células, minha célula multiplicou, a dela também, e eu fui parar na célula dela. Aí começou, né? A gente conversa aqui, conversa lá, tal, encontros de células. Até que teve um dia que eu tomei coragem, né? E chamei ela para sair. Aí a gente foi assistir um filme. Dia 14 de março de 2003. O nome do filme era Amor à Segunda Vista. Eu tenho o filme, eu comprei o filme, fiz questão de comprar o filme. Aí, beleza, né? A gente conversa daqui, conversa lá. Eu fui pedir ela em casamento, eu não pedi ela em namoro. E ela não assustou, você acredita? Aí eu falei com ela, só a vida de ministro, porque eu já estava no seminário, já estava no ano da minha formatura já. No ano seguinte, 2004, eu seria ordenado ao ministério. E aí eu expliquei para ela, falei assim: a vida de pastor não é fácil. Não é fácil, não é um parque de diversões, é difícil. A gente não tem parada, a gente não tem como ficar, a gente não tem garantias, né? É só pela graça e misericórdia de Deus. E por incrível que pareça, ela aceitou, né? Aí eu achando, né, que estava todo, né, já fui dar o primeiro beijinho. Aí ela pôs o dedo na minha boca e falou assim: vamos orar mais uns 3 meses. Aí eu falei assim: meu Deus, a boca cheia de teia de aranha. Aí eu falei assim: vamos esperar, então vamos esperar, esperamos até agora, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Chegou no dia 14 de junho de 2003. Finalmente. Aí eu preparei aquela cesta, fui fazer um piquenique, preparei aquela cesta maravilhosa, e a gente foi para o Parque Municipal para poder, né, conversar. A gente foi lá conversar, namorar aquele dia e tal. E aí nada de beijo, nem daqui, nem dali, nada de beijo, nem daqui, nem dali. Aí eu virei para ela assim e falei assim: você, com a luz da sua imagem doce feminina, iluminou a minha alma. Aí ela foi e me deu aquele beijo. Rapaz, eu não sei como será no arrebatamento, mas deve ser coisa semelhante. E aí, desde então, nós estamos juntos. Casamos em 2007 e graças a Deus, dia 29 de setembro, nós estamos aí até o dia de hoje, firmes nas promessas de Jesus. E isso faz parte da vida ministerial. Você ter uma disjuntora, você ter um homem ou uma mulher de Deus na sua vida. Por que isso é necessário? Como diz a palavra de Deus em Provérbios 19, verso 14: casa e bens são herança dos pais, mas é do Senhor que vem a mulher prudente. Assim como do Senhor vem o homem prudente, aquele e aquela que é capaz de te ajudar
te sustentar durante a sua caminhada no ministério. Porque não é fácil. Se você estiver sozinho, é complicado. Por isso é melhor nós escolhermos, o único parente que você pode escolher é o seu cônjuge. Então escolha bem, para que o seu ministério vá bem, caminhe bem. Então ore, independente do tempo que for, o tempo que durar, o tempo que for necessário, ore, para que ao seu lado esteja um homem e uma mulher de Deus. Porque se este homem e essa mulher for temente a Deus, você pode descansar, porque vai estar junto de você. O que acontecer, ele estará do seu lado. Dê o que der, ela vai estar do seu lado. Então, ore ao Senhor, não tenha pressa, descanse e ore, e Deus vai te abençoar com a pessoa certa, amém? Vamos levantar, tem uma palavrinha de oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero entregar essa mensagem nas Tuas mãos e consagrá-la ao Senhor. Que o Senhor cerre os meus lábios para toda palavra carnal e de mim mesmo, em nome de Jesus. E que os meus lábios saiam apenas aquela palavra que venha do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de que eu diminua e que o Senhor cresça, porque o Senhor é a pessoa mais importante neste lugar. E somente ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Caia por terra, Senhor, toda palavra contrária em nome de Jesus, ó Pai. E que em nome de Jesus Cristo esteja abençoando os nossos ouvidos, porque o crer vem pelo ouvir. Abençoe e transforme as nossas mentes para que elas sejam, ó Pai, transformadas, para que nós possamos entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, venha encontrar morada em nossos corações, para que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, gerar frutos de justiça para a glória do Teu nome. Derrame a Tua graça sobre nós, ó Deus, esteja conosco, é o que nós Te pedimos e oramos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, amados. Vamos abrir as nossas Bíblias na palavra do Senhor, que está escrito no livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 16. Eu estarei lendo na versão NVI, que é a linguagem nova linguagem internacional. O tema da mensagem de hoje é as marcas de um missionário. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, uma época que Paulo estava tentando organizar, a igreja de Corinto. E aí ele enviou essas cartas, a primeira e a segunda carta. Estarei lendo na nova versão internacional. Pode, por gentileza, tirar o agudo e diminuir um pouco, porque eu falo muito alto. Colocar só um pouquinho de grave e diminuir o agudo, por gentileza. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor: Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas.
Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para que de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio apenas correm para ganhar um prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. As marcas de um missionário. Querendo ou não, nós deixamos marcas por onde passamos. E por onde passamos, nós somos reconhecidos pelas marcas que nós temos. E as nossas marcas refletem quem nós somos. Por isso que o missionário, um servo de Deus, uma missionária, uma serva de Deus, aqueles que temem ao Senhor, que entregaram a vida do Senhor ao Senhor e têm a missão de pregar o Evangelho, tem marcas. E a primeira marca que eu gostaria de destacar nessa noite é a marca da humildade. A raiz da palavra humildade no grego vem de humus, que significa terra. E humilde é aquele ou aquilo que está na terra. Então a pessoa humilde não é aquela que a pessoa humilde não é aquela que se eleva, mas aquela que se rebaixa. Ela reconhece o seu potencial, ela sabe quem ela é, mas ela não se exalta, ela não se engrandece. A pessoa humilde, ela sabe a quem deve dar glória, a quem deve dar louvor, a quem deve dar honra. A pessoa humilde em si não vê nenhum tipo de qualidade, mas ela sabe de onde vêm as suas qualidades. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós nos achamos. E muitas vezes quando nós entramos no ministério, a nossa intenção, isso muitas vezes passa em nossas mentes, é de ter o nosso nome conhecido. Muitas vezes quando nós formamos uma banda de louvor, eu falo isso porque já fui vocalista de uma banda de louvor, a nossa intenção, eu quero adorar Deus para o mundo inteiro, mas por trás disso, tem dentro de nós o desejo de ser famoso, o desejo de ganhar dinheiro, porque muitas vezes nós somos enganados com os nossos próprios pensamentos, porque achamos que seremos famosos, que a vida ministerial tem glamour, tem status. E quando nós começamos na vida ministerial, nós vemos que não é assim que a coisa funciona. Nós precisamos ser humildes, e essa característica de ser humilde é uma característica que veio do próprio Cristo, porque Ele, em sua grandeza, se humilhou, tornando-se homem, e humilhou-se mais ainda, morrendo em morte de cruz. Jesus Cristo, Ele mostrou o que é humildade, e muitas vezes Jesus Cristo, Ele nos mostrou que nós não temos que nos apegar àquilo que é do mundo, porque nem nós pertencemos a nós mesmos. Salmo 24 já diz, céus e terra, tudo que nela existe pertence ao Senhor. E muitas vezes nós nos apegamos àquilo que é da terra,
aquilo que não é nosso. O seu carro não é seu, a sua casa não é sua, você é apenas mordomo daquilo que Deus te concedeu o privilégio de você tomar conta. Nem o ministério é seu. Muitas vezes a gente falava, né? Até que eu custei aprender isso. A minha igreja não é minha. Eu estou pastoreando essa igreja, a igreja que eu estou pastoreando. Porque a gente é tendencioso a tomar posse daquilo que não é nosso. E a gente esquece qual que é o nosso lugar. A humildade faz você enxergar onde é o seu lugar, qual é o seu lugar. Por isso nós precisamos entender que Jesus Cristo é o Senhor. Ele garantiu para nós o título, o poder, como diz lá em João, no capítulo 1, verso 12. Mas aqueles que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, Jesus Cristo, Ele adquiriu para nós esse poder de sermos filhos de Deus. Somos filhos de Deus, mas não podemos esquecer que nós somos servos. E como servos, nós temos que servir. E como servos, nós não temos direito. O nosso direito é de não ter direito algum, porque existe um Senhor, existe um Deus, e somente a Ele deve ser dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não cabe a nós os engrandecer ou engrandecer a qualquer homem que seja, porque toda a honra e toda a glória, Jesus é Senhor, Deus é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. A Ele seja a glória. Tem um texto que gostaria que vocês abrissem, se puderem projetar, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 9. Coríntios, Gálatas, Filipenses, Efésios, Filipenses. Capítulo 2, a partir do verso 9. Que diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é Senhor. E Ele deve ser tratado como Senhor. Deus é Senhor, deve ser tratado como tal. E nós enfrentamos dias, amados, dias perigosos, dias de apostasia. Apostasia significa rebelião contra Deus. Você se iguala, você começa a questionar: por que você está fazendo isso comigo? Por que você permitiu isso? E quando você questiona, você começa a duvidar: será que Deus existe mesmo? Por que Ele está permitindo tanta coisa ruim acontecer? Por que Ele permitiu esse Covid? Ele não é Deus? Por que eu estou orando, e as pessoas não são curadas? E quando você questiona, você começa a confrontar. Eu não aceito, eu não entendo. Por que o senhor está fazendo isso? E quando você confronta, você rebela. Foi assim com Satanás. Você já ouviu falar da síndrome de Lúcifer? É quando a pessoa começa a se engrandecer, se iguala e quer sobrepor. Foi isso que Satanás fez. Ele começou a se alegrar com a sua beleza. Lá em Ezequiel capítulo 28, você vai ver a história da queda de Lúcifer. Você vai ver também em Isaías capítulo 14. Você vai ver a história da queda de Lúcifer.
Aí ele começou a se exaltar pela grandeza da sua beleza. Depois ele disse em seu coração: eu vou exaltar o meu nome acima da estrela de Deus, acima do trono de Deus. Para muitos é uma coisa insignificante, irmãos, mas existe um fundo espiritual nisso. A gente vê, inclusive, em muitas orações, em muitas pregações e também em muitas canções. Hoje existem pessoas cantando em nome de Deus. E antigamente, você vai ver que as músicas de antigamente era Tu és. As músicas de antigamente, a glória era voltada para Deus, porque você adora a Deus por aquilo que Ele é, e você louva a Deus por aquilo que Ele faz. Então, as músicas de antigamente era Tu és, o Senhor é Deus. Hoje nós ouvimos canções antropocentristas voltadas para o homem. Eu sou, eu posso, eu vou, eu tenho. E onde que está Deus? Não é um louvor a Deus? Não é adoração a Deus? Por que está falando de mim? É coisa, irmãos, para nós começarmos a pensar, porque assim começa a apostasia. A rebelião contra Deus começa assim. O culto deixa de ser voltado para Deus e começa a ser voltado para o homem. Nós precisamos entender isso, irmãos. Tem um texto maravilhoso lá em Êxodo capítulo 33, que fala que Moisés, ele colocava uma tenda fora do arraial. Era chamada tenda do encontro. E ali diz que a nuvem da glória de Deus pousava sobre a tenda. E o texto é tão maravilhoso que fala que Deus vinha nessa nuvem e conversava com Moisés face a face, como se os dois fossem grandes amigos. Mas em nenhum momento, com tanta intimidade, Moisés chamou Deus de você, pelo pronome você. Nem o próprio Jesus, nenhum dos seus discípulos ou apóstolos. A graça não nos dá base para isso. Nós precisamos entender o nosso lugar. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos tomar cuidado com a vaidade, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado, porque ela vai nos destruindo e destrói o nosso relacionamento com Deus, assim como foi com Lúcifer. E Lúcifer, quando ele caiu, ele não caiu sozinho. Ele levou 1/3 dos anjos dos céus com ele, por causa do orgulho. Nós precisamos entender isso, irmãos, porque senão nós vamos fazer igual os discípulos de Jesus, lá em Mateus capítulo 20, a partir do verso 25, eles começaram a disputar entre eles quem que era o maior, quem que era o melhor dentre deles, ou qual deles iriam se sentar ao lado de Jesus. Aí Jesus Cristo chega perto deles e fala assim: olha, entre vocês, entre os governantes da terra é assim, mas entre vocês não. Vocês são irmãos, vocês são servos, vocês são filhos, vocês são herdeiros. Mas não ficou só nisso. Lá em Lucas capítulo 9 também, eles começaram a discutir entre eles para saber quem que era o maior dentre eles. Então Jesus Cristo, ele intervém. E Jesus fala assim: vem cá, vou trazer uma criancinha aqui para vocês. Aí trouxe a criancinha e falou assim: olha aqui, olha, qualquer um de vós que quiser ser grande no reino dos céus tem que ser como essa criança. Lá em Mateus ele fala também: olha, se você quer ser o primeiro, você tem que ser servo. Se você quer ser o melhor, você tem que ser escravo. Jesus Cristo, ele fala: olha, o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Precisamos entender o nosso lugar. O reino é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive todas as vidas que estão aqui presentes. Pertencemos ao Senhor. Somos servos de um Deus vivo, um Deus poderoso.
E por isso nós temos que nos submeter, e submeter também à liderança que Deus colocou sobre nós. Sabe qual que é a maior característica de um líder? É ter sido um bom liderado. Você vai saber que uma pessoa vai ser um bom líder quando você vê que ele é uma pessoa submissa ao seu líder. Quando é aquela pessoa que fica batendo de frente, aquela pessoa que é rebelde, aquilo ali não vai dar coisa boa não. Foi assim que aconteceu com Lúcifer. Eu estou hoje como membro dessa igreja. Eu sou submisso à autoridade pastoral de todos os pastores que estão aqui. Independente da idade que eles tenham, eles chegaram primeiro. Então eles têm a minha submissão e a minha lealdade. Nós chegamos, amados, para agregar e não para tomar lugar. Nós existimos para servir. São os nossos líderes, todos os pastores que estão aqui, são os nossos líderes, meu líder e líder da minha esposa. E eu tenho que respeitá-los como tal. Eu tenho que ser leal a eles como tal. E todo líder, e nós vemos aqui, tem que ter a humildade de investir em seus liderados. E é isso que nós vemos aqui, nós vemos aqui um legado. Por que nós enxergamos um legado? Porque se existe isso aqui hoje, é porque o pastor Larry investiu na vida dos seus liderados. E os seus liderados hoje tomaram cajado. Isso é legado, estão investindo na vida dos irmãos. Isso é legado, irmãos. Sabe por que eu aprendi no livro do Bill Hybels, que diz que sucesso sem sucessor é fracasso. Quando Jesus veio à terra, ele não investiu na multidão, ele investiu na vida de 12. E aqueles 12, quando eles falavam de Jesus, os olhos deles brilhavam, da mesma forma que os pastores dessa igreja, desse seminário, brilham, os olhos deles brilham quando eles falam do pastor Larry. Ele soube discipular, e os pastores de hoje sabem discipular, estão deixando um legado. Se eles tivessem sido rebeldes, eles não estariam aqui hoje. Mas como eles foram companheiros, eles quiseram ser como o seu líder, hoje eles estão aqui. A segunda marca de um missionário é o compromisso. Olha o que está escrito no verso 18, nosso texto principal. 1 Coríntios capítulo 9, verso 18. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos de pregá-lo. Por que compromisso? Porque o nosso compromisso não é com os bens, o nosso compromisso não é com a fama, o nosso compromisso não é com o status, o nosso compromisso não é com o homem, o nosso compromisso é com a palavra de Deus, é em pregar a palavra de Deus, não é falar de nós mesmos, não é de ficarmos famosos. O nosso compromisso é pregar o Evangelho como ele é, e não como nós queremos que ele seja. Porque da principal finalidade do Evangelho é confrontar a nós mesmos. É nos confrontar, é ver o que está errado em nós, para que nós possamos mudar e sermos transformados por ele. 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Vida nova, uma vida com Cristo, lavada e remida pelo sangue de Jesus. O objetivo não é fazer conhecido o nosso nome, mas tornar conhecidas as Escrituras, tornar conhecido o Evangelho do Senhor. Tem um texto lá em João, no capítulo 3, a partir do verso 26. Se você puder abrir, João 3, a partir do verso 26.
que diz assim: Mestre, eles se dirigiram a João e lhes disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhos do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Meu irmão, a melhor coisa que tem é você ver um outro irmão despontando, um outro irmão crescendo, um outro irmão avançando. Você não tem que desejar o lugar dele, mas você tem que seguir os seus passos, fazer como ele, orar por ele, interceder por ele. Os discípulos de João chegou e falou assim: olha, tem um cara aí que está arrebanhando todo mundo que estava com você. Importa que ele cresça e eu diminua. Eu só sou o amigo do noivo. Por isso a minha alegria está completa. Nós temos que ter o compromisso, não é com as pessoas, o nosso compromisso é com Deus. Nós temos a nossa missão, por isso nós temos que nos concentrar nela e termos compromisso com ela, e a nossa missão é pregar o Evangelho. Atos 1:8, ser-me-eis minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa é a ordem que Deus nos deu, de sermos testemunhas. Eu me converti com esse texto, numa escola bíblica dominical, lá na cidade de Tabira, em 31 de julho de 96, foi a data do meu novo nascimento. E eu cheguei, na época ele era vice-moderador da igreja, hoje é o pastor Flávio. Eu cheguei perto dele no final, ele não fez apelo, eu cheguei no final do culto da manhã, da escola bíblica dominical, falei assim: ô Flávio, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí ele falou: você quer? Quero. Então tá bom, tal. Aí depois o pastor Cosme veio atrás dele, eu cheguei perto do pastor Cosme: pastor Cosme, eu quero batizar. Aí ele falou: você quer? Quero. Ó, dia 1º de setembro tem batismo. Eu falei: pode colocar meu nome lá. Aí outra coisa: como é que eu faço para entregar o dízimo? Aí vai, procura o tesoureiro ali. Nós assumimos o compromisso com Deus, é com a palavra dele, é o que está escrito na palavra de Deus. Por isso o nosso compromisso é com o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, conforme está escrito lá em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Por isso que nós precisamos entender que nós temos um compromisso, nós temos um chamado, e esse compromisso, esse chamado é para servir ao Senhor, para servir aos irmãos e para ganhar o maior número de almas possível. Não é para ficar rico, não é para ficar milionário, não é para ser conhecido, mas para tornar conhecido o nome de Jesus. O nosso compromisso é com Jesus e não com os homens. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, verso de número 10. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Gálatas, capítulo 1. A partir do verso 10. Olha o que diz: acaso busco eu a aprovação dos homens, tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Nós precisamos entender que nós não estamos aqui para agradar os homens. Por isso nós temos que pregar o Evangelho como ele é de fato. Às vezes nós temos aquele pensamento: mas se afastar de mim, mas se eu falar desse jeito, se eu pregar esta palavra, as pessoas não vão gostar mais de mim. Mas o que está escrito na palavra de Deus, irmãos?
Está falando aqui que Jesus virou para os seus discípulos e disse: vocês serão aclamados, vocês serão adorados. Lá em Mateus 24 fala o contrário: vocês serão perseguidos, serão mortos por causa do meu nome. Quando nós entramos para fazer missões, nós temos que estar dispostos a pagar com a própria vida. A coisa é séria, meus amados. Não conheço nenhum discípulo de Cristo que morreu em boa velhice. Um foi decapitado, outro foi crucificado de cabeça para baixo, outro foi arrastado por carroças. Não é glamour, irmãos, é altruísmo, é sacrifício, é estar disposto a entregar a própria vida. Por isso nós precisamos entender a grandeza e a seriedade do nosso chamado. Não é brincadeira, é coisa séria. Vocês sabem quantos irmãos estão sendo mortos na África por pregar o Evangelho. A nossa disposição tem que ser a mesma deles. Por isso, nós devemos entender que assumimos um compromisso com Cristo, e é um compromisso de sangue. Um compromisso em que nós temos que nos adequar à palavra de Deus, e não a palavra de Deus se adequar a nós. Ah, mas tem que se dar um jeitinho. Você viu o exemplo lá de Jesus, de jovem rico? Jesus falou assim: aqui, olha, tudo isso, você faz isso, faço tudo isso. Uma coisa te falta: vende tudo que tem, distribua aos pobres, venha e me siga. O que ele fez? Virou as costas e foi embora. E continuou. Eis que Jesus foi atrás dele e disse: não, só dá 10%, tá bom, 5% tá bom. Foi assim que Jesus fez? Foi para o inferno. E Jesus falou assim: ó, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Princípios do reino são inegociáveis. Jesus não negociou. Ou você está dentro, ou você está fora. São divididos, Deus não aceita. Precisamos entender isso, irmãos. Princípios e valores divinos, princípios e valores de Deus são inegociáveis. A terceira marca é a marca da excelência. Versículo 19 do nosso texto principal de 2 Coríntios capítulo 9. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas possível. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me, se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Jesus, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Excelência, meus amados, é fazer o melhor. O melhor que você tiver para fazer para Deus, faça. Se empenhe ao máximo. Use de todos os recursos que tiver à mão para você fazer o melhor. Sabe qual que é o inimigo da excelência? O tá bom. Ah, tá bom. É para Deus mesmo? Ah, tá bom, deixa o jeito que tá. Não, tá bom. Ah, vamos pegar essa música aqui, vou fazer um riffzinho aqui. Ah, não, tá bom. Faça o seu melhor. Porque Deus não deu meia boca para nós. Ele deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o próprio Filho, para todo aquele que nele crer, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E Jesus deu o seu melhor. Ele deu a própria vida
para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Seja excelente naquilo que Deus te deu. Por que Paulo era excelente? Porque Paulo fazia o melhor. E Paulo sabia a diferença de simpatia e empatia. Simpatia, você vê a pessoa sofrendo e fala assim: ô, tadinho, está sofrendo, né? Poxa, eu vou orar por você. Paulo não. Paulo era empático. Empatia é quando você se coloca no lugar da pessoa, para sentir a sua dor, para carregar com ela a cruz dela. Isso é empatia. Por isso que ele se fazia de judeu para ganhar judeus, de fraco para ganhar os fracos. Ele se colocava no lugar deles, para entender o que eles estavam passando, para assim poder ajudá-los a entender o Evangelho e assim serem ganhos para Jesus. Eu li um texto interessante naquele livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, que ele diz que, ele cita o texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, e que Paulo ele explica que naquilo que ele é confortado por Deus, ele pode confortar outros. Então, Rick Warren ele traz uma explicação falando da seguinte forma: quem é uma pessoa mais capacitada para consolar uma mãe que perdeu um filho? Uma outra mãe que também perdeu filho. Por isso, quando nós somos provados e testados por Deus, nós não temos que reclamar. Vamos passar dificuldades? Sim, vamos passar, mas nós temos que entender que Deus está forjando o nosso caráter para que a gente possa consolar outras pessoas que estarão passando pelas mesmas dificuldades. E muitas vezes nós questionamos Deus, falando: Deus, por que o Senhor está permitindo isso? Senhor, por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Eu tenho te servido tanto, dá vontade de rasgar as vestes e falar: Senhor, por quê? Mas a pergunta correta é: para quê? O que eu preciso aprender com essa situação? Porque assim Deus estará nos capacitando para que lá na frente nós possamos consolar outras pessoas que estarão passando pelas mesmas dificuldades. É assim que nós começamos a entender os propósitos de Deus. Não é batendo boca com Deus, não é questionando Deus, mas orando ao Senhor e perguntando: Senhor, o que eu preciso aprender com essa situação? Às vezes o recurso acaba. Mas sabe por que o recurso acaba? Para nós entendermos que temos que ser dependentes de Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata, e na hora certa, no tempo certo, Deus irá prover. Muitas vezes não recebemos a bênção porque não estamos preparados para ela. Então Deus começa a forjar o nosso caráter. Precisamos orar ao Senhor e pedir discernimento e sabedoria, para aprender com Ele, e assim podermos consolar outros, para assim podermos ajudar outros, para assim podermos ser excelentes naquilo que Ele nos deu para fazer. A quarta marca é a marca da disciplina. Verso 24 ao verso 25 do nosso texto principal. Vocês não sabem que os que correm estádios, vocês não sabem de todos que correm no estádio, correm apenas para ganhar um prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem em jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ter disciplina é ter foco, é ter alvo, é ter ideal. Por que você está fazendo isso? Aonde você quer chegar com isso? E não parar até alcançar o seu objetivo, ou o objetivo proposto por Deus. Eu quero ser pastor. E aí? E depois que você for pastor, o que você vai fazer?
Eu quero ser missionário. Eu vejo pessoas, Senhor, dai-nos a África, Senhor, dai-nos a Europa, mas está dentro de casa. Não ganha nem o vizinho. Não evangeliza nem o próprio parente. Então, meus amados, a nossa oração, ou seja, eu oro, mas eu também ajo. Eu faço por onde? Eu preciso cumprir o meu propósito de vida, meu propósito da minha existência, o propósito do meu chamado. Então eu preciso sair do lugar que limita a minha visão, eu preciso sair da inércia e começar a caminhar, começar a pregar o Evangelho. E parar de me posar de vítima. Não é só orar, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu não tenho que só falar, ó Senhor, envie fulano, não, eu tenho que ir, eu preciso ir. Eu preciso orar por quem vai, eu preciso contribuir com quem está lá, mas eu preciso sair da inércia, eu tenho que sair do comodismo, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu preciso pagar um preço. E não só isso, eu preciso ter conhecimento da verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que eu vou pregar o Evangelho se eu não tenho conhecimento do Evangelho? Você acha que Deus vai fazer um download do céu para o seu cérebro? A gente precisa começar a decorar versículos, sim. Vai que você está no ponto de ônibus, tem uma pessoa passando dificuldade, você tem que ter uma palavra de Deus para ministrar sobre a vida dela. Eu já preguei o Evangelho dentro do ônibus usando 5 minutinhos, o Evangelho de Romanos. Nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo, mas para isso nós precisamos ter o conhecimento da palavra. Senão vai acontecer como Deus fala em Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. Ou Jesus Cristo fala em Mateus capítulo 22, verso 29, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Aí qualquer heresia que a gente escuta por aí, a gente começa a assimilar esse trem como se fosse verdade. Falta de conhecimento. Você quer ver uma coisa que pode parecer bobagem, mas que é uma coisa assim, que a gente fala sem ter conhecimento? Por exemplo, hoje a gente, outra coisa que acontece também com essa questão da apostasia. A palavra religião é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Religioso é uma coisa boa ou coisa ruim? Religiosidade é uma coisa boa ou coisa ruim? Ruim? Vamos googlear. Dicionário. Religião. Crença na existência de um poder ou princípio superior sobrenatural do que depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Isso é ruim ou é bom? Religião. Religioso, relativo à religião, que vive segundo as regras de uma religião que tem religião. E o que é religião? É um conjunto de sistemas culturais de crenças, além de visões de mundo, que estabelece símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e os seus princípios e valores morais. Então religioso não é uma coisa ruim. Religiosidade. Qualidade do que é religioso. Tendência para os sentimentos religiosos e para as coisas sagradas. Isso é ruim? Nós transformamos uma palavra que tem um sentido bom em algo pejorativo. Vocês estão entendendo como que funciona? Como Satanás é astuto? Aí a gente começa a desvalorizar aquilo que Deus valoriza. Aí o que a gente faz? A gente começa a julgar. Uma pessoa ajoelha, aí o que uma pessoa fala? O religioso. Certo sou eu
Eu falo com Deus do meu jeito. Faz um favor, me pega essa cadeira aí, faz um favor. Certo sou eu não tenho religiosidade, eu não sou religioso. Eu vou falar com meu Deus. E aí, velho? Negócio seguinte, hein? Faz essas paradas pra mim aí, pô. Não tô entendendo. Não tem reverência. Não tem temor. E as coisas que nos remetem ao temor, as coisas que nos remetem à reverência, nós passamos a desprezar. É o que está acontecendo na geração de hoje. As coisas que são importantes para Deus, a reverência a Deus, o temor a Deus, essas coisas nós estamos desprezando, por causa da modernidade. Mas a palavra de Deus ela tem que ser atualizada. Como é que nós vamos inserir os pecadores nesse negócio aí no reino dos céus? São os homens conhecidos de hoje. E aí, por falta de conhecimento da palavra, a gente embarca. E o povo vai se desviando da palavra de Deus. Vocês já ouviram falar dos 5 dedinhos do conhecimento da palavra de Deus? Primeiro dedo, eu tenho que ouvir, porque o crer vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Segundo dedinho, eu tenho que ler. Por que eu tenho que ler? Para confirmar se aquilo que eu ouvi está realmente escrito. Por isso existe uma coisa boa, os irmãos projetarem aqui, para ver se eu não estou falando mentira. Lembra dos da tribo de Bereia? Lá em Atos capítulo 17? O que eles faziam? O apóstolo estava pregando lá, vou conferir na palavra, para ver se é verdade. Ouvir, ler, estudar. Por que eu tenho que estudar? Porque eu preciso memorizar. Eu preciso memorizar a palavra de Deus, para fazer aquilo, para guardar a palavra no meu coração, para não pecar contra Deus. Eu preciso, além de estudar, eu preciso meditar. Por que eu preciso meditar? Porque eu tenho que guardar no coração. Sabe qual que é a distância do coração para o cérebro? Dá uns 50 centímetros. Tem pessoas que erram os céus por causa de 50 centímetros. Tem Jesus aqui, mas não tem Ele aqui. Sabe de tudo, conhece tudo. Eu conheço ateus que conhecem Bíblia melhor que crente, mas não tem Jesus aqui. E o 5º dedo é a aplicação. Eu preciso aplicar, porque a palavra ela é viva, eu tenho que vivê-la, eu tenho que entendê-la, para poder ensinar os outros a fazer a mesma coisa. A nossa vida tem que falar mais alto que as nossas vozes. Não é, as pessoas não estão prestando atenção no que você fala, elas estão prestando atenção naquilo que você faz. E finalmente, a quinta marca é a marca do caráter. Deus nos chamou para termos caráter, para sermos homens e mulheres de caráter. Último verso 27, verso 26 e 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe qual que era a preocupação de Paulo? Que as pessoas olhassem para ele e chamassem ele de hipócrita. A maior guerra de Jesus não era contra os religiosos, era contra os hipócritas, que falavam uma coisa e faziam outra. Paulo entendia o princípio da palavra de Deus. Ele tinha o caráter forjado pela palavra de Deus. E ser como discípulo, e ser discípulo de Cristo, é ser como mestre, é ter caráter. Não é nós procurarmos ter boa fama, é procurarmos ter caráter, porque caráter é aquilo que nós temos diante de Deus. E Jesus Cristo, ele fala lá em Mateus 10, no versículo 24, olha, o discípulo tem que ser como mestre. A mesma coisa ele fala em Lucas capítulo 6, verso 40,
Não há coisa melhor para o discípulo do que ser como o mestre. Nós precisamos entender que nós temos que ser e nos parecer como Jesus, ter as mesmas atitudes de Jesus, vivermos como Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado. As marcas que nós temos, que Deus nos deu, não é para sermos coitadinhos, porque o mundo não é um parque de diversões, o mundo é um campo de batalha, é um campo de guerra, e muitos de nós estão sendo mortos, e o diabo se levantou contra a igreja do Senhor para roubar, matar e destruir, mas Deus quer nos preparar para que possamos enfrentar essas dificuldades. João 16:33, disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci esse mundo. O que Jesus está querendo dizer? Olha, vocês vão enfrentar dificuldades, vão ter problemas, muitos de vocês serão mortos, mas eu venci o mundo, eu ensinei vocês como fazê-los, façam como eu fiz, estejam prontos para a paz, mas estejam preparados para a guerra. Se preparem, prepare a sua mente para as dificuldades que virão. Não é para você desanimar, é para você se fortalecer, porque virão dificuldades que vai tirar você do eixo, mas não é para você se sentir um coitadinho, porque as experiências que eu falo, não é para fazer de você, não é para que as pessoas me falem que eu sou coitadinho, até eu detesto essa palavra, mas para ensinar para as pessoas que as dificuldades virão e nós precisamos estar preparados para isso. Quando o seu psicológico está preparado, você enfrenta as dificuldades com maior força, com maior qualidade, e você vence. Esteja preparado. O ministério não é brincadeira, e nós precisamos estar preparados, amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela honra e o privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor a direção do Teu Espírito Santo, Pai, para que o Senhor nos convença da justiça, do pecado, do juízo, para que nós possamos entender, ó Deus, a Tua palavra, Senhor, assim vivermos na prática, em nome de Jesus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos por essa igreja, nós oramos para aqueles que são chamados pelo Teu Evangelho, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas falhas que cometemos, ó Deus, ao desprezar as coisas que são importantes para o Senhor. Pedimos perdão, Senhor, e clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia. Seja com Deus, Senhor, renove as nossas forças, nos fortaleça, para que nós possamos, ó Deus, compreender, ó Deus, a essência do Teu chamado e viver o Teu chamado, ó Deus, para o louvor da Tua glória. É em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus.